Fala pessoal, nessa videoaula 17 vamos trabalhar com tolerâncias. Eu vou abrir aqui o desenho que a gente usou como base lá a mão livre, onde tinha aquelas tolerâncias geométricas e algumas tolerâncias dimensionais. Vamos trabalhar aqui primeiro com tolerâncias dimensionais. Como é que a gente faria para fazer essa representação do diâmetro 30 com afastamento inferior de 0,020 e afastamento superior também negativo de menos 0,07? Vou abrir aqui o OnShape. Então estou com a peça aqui do nosso eixo e vou criar a dimensão base, que é a dimensão de 30. Vou puxar ela aqui para cima para ficar mais simples. Quando eu der dois cliques nela aqui, eu vou poder colocar o símbolo do diâmetro. E aqui, ó, vocês podem ver, tem a tolerância. Então é aqui que eu vou colocar as tolerâncias. Se eu clicar, eu tenho 4 opções. Tenho a tolerância, aliás 5, né? Eu tenho nenhuma. Eu tenho a tolerância simétrica, desvios, limites e a tolerância básica. Na simétrica, que eu vou ter, eu tenho um afastamento do tipo JS, que é simétrico. Então, só preciso dar aqui a tolerância. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,011. Quando eu der OK, ele vai colocar aqui mais ou menos. Agora percebam que eu coloquei 0,011 e ele só apareceu 0,01. Por que isso? Provavelmente isso é um problema no nosso... Provavelmente não, isso é um problema na nossa configuração da folha. Então eu tenho aqui que a precisão de tolerância está sendo só com 2 casas decimais. Eu vou aumentar para 3 casas decimais. Voltando para cá, deixa eu fechar aqui. Voltando para a nossa tolerância aqui. Nós poderíamos ter feito essa mesma coisa que a gente fez lá na configuração aqui. Eu tenho a opção também de alterar as casas decimais para uma cota específica. Mas já deixei aqui, ó, que é padrão do desenho. 3 casas decimais. O que mais a gente tem aqui? Temos a tolerância por desvios, que é a que a gente vai usar geralmente. Beleza? O mais e o menos, né? Afastamento inferior, afastamento superior. Temos também os limites, que é pegar a tolerância e somar a cota. Então a cota vai de 30,011 até o afastamento inferior de 29,9998 quebrado. Né? Então essa representação aqui a gente esquece ela porque a norma não permite. Vamos usar a de desvios. Então qual era o desvio lá no desenho? Era o inferior de menos 0,020. Vamos fazer então aqui inferior menos 0,020. E o superior, professor, que é de 0,007. Negativo também, sendo que aqui ele está dando positivo. O que a gente faz? Basta colocar aqui o negativo na frente. Não tem problema. 0,07. Vou dar o OK. Beleza, então aqui a gente tem a tolerância. Isso para a tolerância que contém afastamentos. Uma das opções também era a gente excluir aqui a tolerância e colocar aqui, por exemplo, H7. Aqui é um eixo, né? Então H minúsculo, H7. Então 30H7. Fechamos tolerâncias dimensionais. E agora, vamos para a tolerância geométrica. Na tolerância geométrica, a gente pode pegar essa aqui para fazer. Que a gente tem no cone, a gente tem um desvio aqui de circularidade e de inclinação. Então vamos fazer o de circularidade. Para isso, antes de tudo, vamos precisar das referências. Aqui ó, temos referências AB, que é com o nosso eixo, a linha de centro do eixo. Então AB. Vamos então aqui fazer a dimensão desse outro lado, que é uma rosca M32 de passo 2. Vou dar OK. E agora a gente pode criar a referência A aqui, ó, nessa opção de referência. Eu vou clicar na linha de cota e vou puxar aqui a referência A. E aqui eu vou clicar e vou puxar a referência B. Alinhei as duas. Beleza? Então tá tudo certo. Vou colocar a linha de centro que está faltando. Ela vem daqui para cá. Só vou ampliar ela um pouquinho aqui. Ok, então podemos colocar a nossa tolerância geométrica. Para isso a gente vem aqui em tolerância geométrica, nessa opção. E vamos ter
aqui as opções dos símbolos para cada tolerância específica. No caso, vamos procurar a de circularidade. Aqui eu posso colocar uma tolerância com relação ao diâmetro, ou um diâmetro esférico, ou um raio esférico, enfim. Aqui, se eu colocar o diâmetro, significa que aquela minha tolerância ela vai ter que estar dentro de um cilindro específico. Nesse caso aqui, nós não temos esse problema, né? Deixa eu só colocar aqui como ficaria. Ficaria assim, né? Com o diâmetro. Mas no caso específico da circularidade, nós não temos isso. Só olhar qual é a tolerância de 0,006, 0,006. Como não temos nenhuma referência, não colocamos nada. Agora, para colocar o quadrinho aqui embaixo da inclinação, nós vamos clicar aqui em mais e vamos adicionar mais uma tolerância geométrica. Aqui é a tolerância de inclinação. Só vou colocar o valor da tolerância, que é de 0,08, 0,08. E as referências são A e B. Então, A traço B. Vou dar OK. E agora eu vou selecionar qual é a minha aresta de referência. Que no caso é essa daqui do cone. Vou puxar para cá. E tudo certo. Ok, fizemos a nossa tolerância. Agora percebam que eu preciso da minha cota básica, que nesse caso aqui para a tolerância de inclinação é 15. E a cota básica, lembra, ela fica aqui enquadrada. Então para isso eu vou colocar aqui a cota. Colocar com referência aqui. Está aqui minha cota de 15. Vou só ajustar ela um pouquinho e colocar ela aqui embaixo. 15. Para colocar a cota básica, para enquadrar ela, nós clicamos duas vezes na cota. Vamos vir aqui em tolerância e colocar aqui básica. Selecionei básica. E está aqui a cota enquadrada. Certo? Lembrando que para ajustar aqui, se eu quiser que seja só 15, né? Clico aqui na precisão e coloco a precisão para 0. Então está aqui a nossa cota enquadrada de 15. Beleza, pessoal? Vamos trabalhar mais alguma coisa aqui. Ó, por exemplo, essa tolerância de paralelismo, eu não vou conseguir fazer ela exatamente como ela está desenhada aqui, porque o software não me dá a opção de fazer uma referência com base já direta no quadro da tolerância. Mas eu posso criar aqui uma referência C. Então vamos criar aqui uma referência C, com base aqui nessa aresta. Está aqui a minha referência. Agora, pessoal, eu posso pegar ela aqui e puxar ela para cima. Tá feito. Fica faltando o quê? Fica faltando a nossa tolerância, que é uma tolerância aqui de paralelismo. Vou colocar aqui como se fosse diâmetro. No caso, não faz sentido, né? Não faz sentido para essa de paralelismo. Mas eu vou colocar só para a gente ver como é que ficava. O valor dela aqui é de 0,01. 0,01. E é isso. Vou dar OK. Vou dar OK aqui. Ah, não. Tá faltando selecionar a face de referência, que é essa aqui. E deu OK. Beleza? Só para ficar coerente, né? Nesse caso aqui a gente não tem o diâmetro. Eu vou tirar ele aqui para fechar o nosso exemplo. Tranquilo, pessoal? É simples para colocar as tolerâncias. É mais uma questão de trabalho braçal para a gente olhar cada tolerância, calcular os valores de afastamento, então qual é o ajuste necessário para aquela peça e colocar aqui no desenho cada um deles. Beleza? Abraço a todos.